E aí, galera, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar o assunto leis volumétricas, ok? A gente vai comparar um pouquinho essas leis volumétricas com aquelas leis ponderais que a gente já estudou, que falam justamente da massa numa reação química, ok? Então, para a gente começar aqui pensando um pouquinho nessa lei volumétrica, trago aqui um exemplo que talvez não faça muito sentido para vocês. Olha só, eu tenho a soma desses dois objetos aqui, resultando nesse único objeto aqui. Perceba que se eu comparo o volume desses blocos, né, eu tenho aqui que não ocorre essa conservação de volume. Então, eu tenho aqui que eu esperaria ter um volume maior, né? Eu tenho esse bloco aqui com mais esse menor, formando esse único bloco aqui, ok? Cuidado com isso. Vamos entender um pouquinho dessa lógica das leis volumétricas. A primeira lei que a gente vai estudar é a chamada lei das proporções volumétricas. Essa lei foi proposta por Gay-Lussac, ok? E o que ela diz? Ela foi determinada experimentalmente, então a partir da observação do volume de vários gases, né, da reação entre eles, ele conseguiu observar uma proporção desse volume dos gases numa reação química, igual a gente estava analisando ali nessa primeira imagem. E ela diz o seguinte: volume de gases em uma reação, se eu tenho pressão e temperatura constantes, eu observo que há uma relação de números inteiros entre esses volumes, ok? Vale aqui lembrar que essa relação, né, essa proporção que a gente vai observar, é justamente com relação aos coeficientes estequiométricos. Coeficiente é aquele valor, né, aquele número grande que vai na frente da fórmula numa reação química, que a gente usa para balancear a equação química, tá? Então, se você tem dúvida disso, sugiro voltar e assistir essa outra aula antes da gente seguir, ok? Então, vamos lá, vamos analisar como que isso acontece. Trago aqui um primeiro exemplo. Tenho aqui 3 substâncias no estado gasoso, ok? Então, tem aqui, ó, gás hidrogênio, gás cloro e gás cloreto de hidrogênio. O que eu observo com esse número 1 aqui na frente e o número 2? Perceba que está balanceada a minha equação, ok? Eu posso primeiro fazer uma proporção em mols. Então, eu tenho que 1 mol disso reage com 1 mol disso, formando 2 mols disso, ok? Mas como a gente tem aqui gás nas 3 substâncias, né, as 3 estão no estado gasoso, eu posso analisar a proporção que Gay-Lussac disse. De que forma? Eu sei que um volume disso vai reagir com um volume disso, formando 2 volumes disso. Volume que eu digo aqui pode ser qualquer unidade, desde que seja a mesma. Então, se eu quero falar, por exemplo, em litros, eu posso falar aqui, eu tenho que 1 litro de gás hidrogênio reage com 1 litro de gás cloro, formando 2 litros de cloreto de hidrogênio, ok? Essa equação balanceada. Então, olha aqui, nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios, nos produtos 2 hidrogênios. Nos reagentes 2 cloros, nos produtos 2 cloros, ok? Então, ela está balanceada. Se você não usa a equação balanceada, você vai pegar a proporção errada, já que usa aqui em vermelho os coeficientes estequiométricos, ok? Agora vamos analisar mais um exemplo com relação a isso. Agora eu tenho gás nitrogênio, que reage com gás hidrogênio, formando gás amônia, ok? Perceba que a equação já está balanceada, então olha só, eu tenho 2 nitrogênios no reagente, 2 nitrogênios no produto. 6 hidrogênios no reagente, 6 hidrogênios no produto. Lembra que aqui eu pego o número da frente e multiplico pelo número pequenininho para saber a quantidade total aqui de H, ok? Vamos lá. A proporção em mols, como já está balanceada, é de 1 para 3 para 2. Como os 3 são gases, proporção em volumes, 1 volume para 3 volumes para 2 volumes. E se eu analiso em litros, eu tenho 1 litro de gás nitrogênio que reage com 3 litros de gás hidrogênio, formando 2 litros de gás amônia. Olha que interessante. Se eu somo o volume dos reagentes, eu tenho no total 4 litros. E aqui no produto, eu tenho apenas 2 litros.
A gente pode pensar, mas como? O que aconteceu para sumir volume? Na verdade, não sumiu o volume, tá? Ocorreu o que a gente chama de contração volumétrica. Então, o volume diminuiu. Naquele primeiro caso que a gente viu, na equação agora há pouco, não ocorreu contração. Eu tinha 2 litros no início, 2 litros no fim. Normal. Aqui não, aqui já aconteceu essa contração. O que significa ocorrer essa contração? Significa que no rearranjo dos átomos, as moléculas dos produtos vão ocupar menos espaço do que as moléculas dos reagentes. Então, por isso que ocorreu essa contração, ok? Assim, a gente tira uma conclusão importante desse exemplo, que não existe lei de conservação de volume. Cuidado, conservação de massa, lei de Lavoisier, a gente já estudou, importantíssima. Mas não se conserva volume. Então, o volume numa reação química com gases pode sofrer alteração. Então, o volume do início pode ser diferente do volume do fim. A gente tem que saber analisar pela proporção da equação balanceada, ok? Então, uma informação importantíssima para a gente guardar. Vamos ver agora mais uma equação. Então, aqui eu tenho outra equação. Nesse caso aqui, eu tenho um gás butano, ok? Que vai reagir com gás oxigênio, formando gás carbônico e vapor de água, água no estado gasoso. Essa equação já está balanceada, olha só. Eu tenho 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Eu tenho 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Tenho 12 oxigênios, 4 aqui com mais 8 aqui com mais 4, formando, totalizando 12 oxigênios também. Então, já está balanceado. Primeira coisa que a gente analisa, proporção em mols. 1 para 6 para 4 para 4. Proporção em volumes. Eu tenho que 1 volume desse gás reage com 6 volumes de gás oxigênio, para 4, formando 4 volumes de gás carbônico e 4 volumes de água. Justamente, se eu analiso em litros, 1 litro com 6 litros, formando 4 mais 4. Novamente, se eu conto aqui, se eu faço a somatória do volume dos reagentes, eu tenho 7 litros. E aqui eu tenho 8 litros. Perceba que, ao contrário do caso anterior em que ocorreu uma contração volumétrica, nessa reação ocorreu uma expansão volumétrica, provando mais uma vez que não existe a conservação de volume, ok? Então, por que ocorre essa mudança na somatória de volumes dos reagentes para os produtos? Novamente, como eu expliquei, ocorre uma reorganização nas moléculas. E aí eu tenho que as moléculas nos reagentes ocupam menos espaço do que nos produtos, tá? Então, guarde isso. Não existe conservação de volume, mas sim conservação de massa, tá certo? A segunda lei que a gente vai estudar é a chamada lei de Avogadro, que a gente já viu quando a gente estava estudando gases particularmente. Essa lei foi formulada justamente a partir das observações de Gay-Lussac. Então, a gente, com o que ele observou em gases, eu consegui aqui ter justamente a conclusão dessa lei de Avogadro, ok? Que diz o seguinte, que volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura possuem a mesma quantidade de moléculas. Então, para eu poder ver lá em Gay-Lussac, eu tinha que ter mesma pressão e mesma temperatura, para observar aquela proporção. Aqui, para eu conseguir comparar a quantidade de moléculas, novamente eu tenho que ter mesma pressão, mesma temperatura, ok? Bom, exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma reação genérica que está nas mesmas condições de pressão e temperatura, cada uma das substâncias, reagentes e produtos. Tá aqui, a gente já viu essa reação, né, do gás nitrogênio com gás hidrogênio formando gás amônia, tá? Perceba que nitrogênio está numa pressão e temperatura, hidrogênio na mesma e amônia na mesma. Olha que interessante, como eles estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, a gente sabe lá pelas observações de Gay-Lussac que, como a proporção é de 1 para 3, eu tenho 3 litros e aqui eu tenho apenas 1 litro. Ou seja, falar que eu tenho 3 litros e aqui eu tenho 1 litro nessas mesmas condições pode fazer com que eu afirme que 3 litros de gás e hidrogênio vão conter 3 vezes mais moléculas do que 1 litro de gás nitrogênio.
Assim, se eu quiser fazer a leitura dessa equação química como moléculas, eu posso fazer da seguinte maneira, que uma molécula desse gás reage com 3 moléculas desse gás, formando 2 moléculas desse gás. Por que acontece aqui mudança na quantidade de moléculas? Porque as moléculas são diferentes umas das outras, eu rearranjei. Só que a massa total de um lado e do outro continua a mesma. Como que eu sei isso? 2 nitrogênios de um lado, 2 do outro. 6 hidrogênios aqui, 6 do outro. Tá? Então, são pecinhas que eu rearranjo elas, formando novas estruturas. Tá certo? E isso graças, né, a gente observa isso graças à lei de Lavoisier, como a gente já viu, e também a lei de Gay-Lussac. Proporção aqui entre os volumes me permite concluir justamente que 3 litros, nesse caso, vão conter 3 vezes mais moléculas que 1 litro de gás N2. Ok? A gente fecha a nossa aula aqui e agora a gente parte para exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.